O Uruguai era originalmente parte do Império Brasileiro. E sua independência foi conquistada somente em 1828, após uma intensa batalha conhecida como Guerra de Cisplatina, que envolveu países como Espanha, Portugal, Argentina e o próprio Brasil. E assim nasceu a República Oriental do Uruguai. Mas o caminho rumo ao progresso não seria fácil. Como muitos países da América Latina, o Uruguai enfrentou desafios internos e lutas políticas ao longo de sua história. O país mergulhou em uma guerra civil que durou quase 13 anos, impedindo o crescimento do Uruguai, ficando estagnado. A guerra foi resultado de uma intensa polarização entre dois partidos políticos que buscavam poder. Após esse período tumultuado, o Uruguai conseguiu restabelecer a ordem. Porém, ainda haviam desafios a serem superados. Mesmo alcançando uma certa estabilidade nesse período, a nação ainda enfrentaria disputas políticas acirradas entre os partidos brancos e colorados, gerando uma polarização que afetava o progresso do país. No entanto, mesmo diante dessas adversidades, o país começou a se destacar como um grande exportador de produtos primários, como carne e lã. E sua economia passou a depender fortemente desse mercado para prosperar. Essa dependência no mercado de commodities acabou por impactar negativamente o país na década de 20, pois em 1929, com a quebra da Bolsa de Valores americana, as exportações uruguaias despencaram drasticamente, cerca de 40%. O país enfrentou mais um período difícil, com crescimento estagnado. Para superar essa situação, o país adotou políticas protecionistas para estimular seu comércio interno e reduzir a dependência de importações. Inicialmente, essas medidas pareceram trazer resultados positivos, com um crescimento anual de cerca de 8% nas indústrias. Porém, com o mercado interno limitado, o país novamente viu seu crescimento ser interrompido nas décadas de 1950 e 60, marcando mais um período complicado na história do Uruguai. Nos anos 70, o país enfrentou ameaças de guerrilhas urbanas de esquerda, enquanto sofria com instabilidade política e econômica. O governo decidiu então, em 1973, suspender a Constituição e estabeleceu um regime militar autoritário. Essa situação não era única do Uruguai, já que países como o Brasil, Argentina e Chile também passavam por regimes militares nessa mesma época. Esses eventos foram em grande parte influenciados pelo movimento de revolução que começou em Cuba com Fidel Castro no final da década de 50 e se espalhou pela América do Sul. O Uruguai, assim como seus vizinhos, foi impactado por essa onda de mudanças políticas e sociais. O Uruguai teve que enfrentar as consequências da ditadura, pois junto com ela veio um endividamento significativo. O governo militar, buscando abrir o mercado do país, pegou empréstimos consideráveis, especialmente dos Estados Unidos. No entanto, essa abertura econômica precipitada resultou na falência de várias empresas locais que não conseguiram lidar com a concorrência acirrada. Isso levou a uma taxa alarmante de desemprego e uma queda de 20% no PIB daquela época. Essa crise enfraqueceu o governo militar e, finalmente, em 1984, o regime militar chegou ao fim e o Uruguai iniciou um novo capítulo com a redemocratização. As esperanças se renovaram, porém, o país ainda carregava o fardo das dívidas públicas do passado. Com o governo eleito com inclinações mais progressistas, novas políticas foram implementadas. Porém, a economia do Uruguai ainda enfrentava dificuldades. Para complicar ainda mais a situação, a crise econômica de 2002 na Argentina, seu vizinho e parceiro comercial, teve um impacto devastador no Uruguai. O país enfrentou tempos difíceis, com uma crise bancária que levou a bloqueios e quedas nos depósitos bancários. Parece que o Uruguai estava preso em um ciclo de instabilidade e incerteza. Entretanto, o momento crucial de virada de chave estava prestes a acontecer. A partir de 2003 e 2004, o Uruguai adotou medidas de austeridade fiscal, reduzindo gastos públicos, estabilizando a moeda e reestruturando suas dívidas. Esses esforços foram impulsionados pelo boom das commodities nos anos 2000, quando as exportações do Uruguai para a Europa e o resto do mundo estavam em alta.
O país finalmente soube aproveitar da sua privilegiada localização geográfica, com uma costa voltada para o Oceano Atlântico, e diversificou seu mercado de exportações. Nos últimos anos, o Uruguai empreendeu um notável esforço para reduzir sua dependência econômica da Argentina e do Brasil. Os resultados foram impressionantes. A taxa de pobreza caiu significativamente, passando de 33% em 2002 para 21,7% em 2008. A pobreza extrema foi reduzida de 3,3% para 1,7% em 2005. O país demonstrou sua resiliência e determinação ao superar os desafios e buscar um futuro mais próspero. Uma das conquistas notáveis do Uruguai foi a sua ascensão como principal exportador de softwares da América do Sul. Essa diversificação econômica impulsionou ainda mais o crescimento do país, com um aumento na taxa econômica atual de 6,7% entre 2004 e 2008. Um dos pontos mais marcantes desse sucesso econômico foi a modernização portuária do Uruguai. O Porto Marítimo de Montevidéu, em particular, destacou-se como um dos mais avançados e eficientes da América Latina, permitindo ao país competir com os maiores da região, se tornando um dos principais pontos de importação e exportação. Estrategicamente localizado às margens do Rio da Prata, na Baía de Montevidéu, o porto tem acesso privilegiado às principais hidrovias do continente e se tornou um importante centro de trânsito de cargas do Mercosul. Sua infraestrutura portuária de última geração permite que o Uruguai receba e despache navios de grande porte. Com 9 guindastes, o porto é capaz de realizar entre 80 e 100 movimentos por hora. Além disso, o Porto de Montevidéu é naturalmente profundo, dispensando a necessidade de manutenção frequente. Essa vantagem competitiva permitiu ao Uruguai competir com o Porto de Buenos Aires, fortalecendo ainda mais sua posição no comércio internacional. É importante destacar que o Porto de Montevidéu opera 24 horas por dia, durante todo o ano, graças à baixa probabilidade de ventos ou tempestades que possam interromper as operações portuárias. Essa eficiência e disponibilidade constante tem sido um impulsionador histórico do desenvolvimento da economia do país. Além do Porto de Montevidéu, o Uruguai possui outros 7 portos ao longo de sua costa, cada um desempenhando um papel vital no crescimento do país. Nas áreas portuárias foram estabelecidas 11 zonas de livre comércio e produção, funcionando como zonas francas, oferecendo benefícios fiscais e alfandegários, como isenções fiscais e livre circulação de produto, impulsionando a criação de empregos e promovendo o crescimento da economia. O Uruguai se tornou um exemplo de sucesso econômico e desenvolvimento no continente americano. A implementação de zonas de livre comércio e a atração de investimentos estrangeiros impulsionaram o país como um dos principais centros industriais da América Latina. Essas transformações econômicas tiveram um impacto positivo no turismo, com o Uruguai sendo reconhecido internacionalmente como um dos melhores destinos turísticos em desenvolvimento, pois o país tem se destacado em termos de estabilidade fiscal, baixos níveis de corrupção e altos índices de transparência. Em 2021, o país registrou um aumento significativo em investimentos estrangeiros, demonstrando a confiança dos investidores na estabilidade fiscal do Uruguai. Hoje, o Uruguai ostenta a maior renda per capita do continente sul-americano, além de ser considerado o país menos corrupto da região. Sua abordagem liberal nas políticas econômicas continua atraindo atenção e fazendo do país um exemplo de sucesso na América Latina. Sua posição em termos de liberdade econômica é a segunda melhor, atrás apenas do Chile. Um ponto fundamental é o sucesso do Uruguai na área democrática. O país ocupa o 11º lugar no ranking mundial de democracia, alcançando o status de democracia plena e estabelecida. Em contraste, o Brasil ocupa uma posição inferior nesse ranking, em 51º, sendo classificado como uma democracia falha. Tudo isso reforça a imagem do Uruguai como um país atrativo, seguro e estável. Essa virada de chave econômica e política tem impulsionado o crescimento do país, estabelecendo como um exemplo de sucesso na América Latina. Vimos como um pequeno país se transformou em um gigante econômico com resiliência, através de suas políticas econômicas e da democracia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe aqui nos comentários se você acredita que o Brasil esteja indo por esse mesmo caminho ou não.
Obrigado por assistir até aqui, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.